Olá, eu sou Elisa, psicóloga na Clínica Qualidade de Vida. Eu sou a Nayara, também psicóloga na Clínica Qualidade de Vida. E eu sou o Douglas, e hoje estamos aqui para falar sobre um tema polêmico, mas totalmente necessário também. É um tema muito recorrente na minha clínica, eu acho que por isso eu escolhi trazer ele para a gente conversar. É um tema onde eu demando mais trabalho em relação a isso, que é sobre traição. E aí, durante o meu apanhado, né, de todas as informações que eu tenho a respeito do tema, eu confesso que eu fiquei surpreso com muitas coisas que eu fui encontrando e que eu fui tomando dimensão, né, quando eu fui olhar, né, para um espectro diferente. Mas estamos aqui para falar sobre o tema. Então, estamos começando mais um episódio de Pode Ser com Qualidade. Doug, você apresenta um pouquinho do seu currículo pra gente... Eu sou psicólogo clínico, né, e terapeuta de casais. Já tem um bom tempo que eu acredito que eu fui escolhido. Como assim? Fui escolhido? Eu fui escolhido desde a minha história com a psicologia, né? Eu comecei trabalhando como psicólogo clínico e as demandas que vinham aparecendo, todas tinham um tema de relacionamento e muita traição dentro da minha clínica, né? Eu estava sempre me esbarrando com esse assunto. E aí eu entendi que talvez era uma escolha, né? Traição, você diz traição amorosa, né? Traição não traição de amorosa. amizade ou Sim, trabalho, coisa assim. sim. Apesar de que, já pegando um gancho sobre isso, né, existem muitas formas de traição. Mas sim, o que eu mais encontrei na clínica é a traição romântica, né? Principalmente quando existe relação sexual com um terceiro. Mas também existem outras traições que são gravíssimas. Como, por exemplo, eu me lembro de um caso de sou casado com a pessoa e contraí uma dívida e não falei para minha parceira. Ou então somos casados, estamos guardando um dinheiro para comprar um carro ou para ter uma casa, peguei esse dinheiro e gastei, não falei para ela. Então eu percebi que esse tipo de traição também pode gerar um trauma naquele que foi traído, talvez tão grande quanto uma traição romântica. Com algumas diferenças, é claro, algumas especificidades, mas é um trauma terrível. Quebra de confiança, né? Sim, quebra de confiança. E aí gera até uma pergunta para nós aqui, né? O que é traição? Boa pergunta, boa definição. Vamos começar pelo começo, né? O que pode ser considerado traição, né? Por exemplo, você pegar o seu namorado conversando com uma pessoa. Mas qualquer tipo de conversa? Vocês considerariam traição? Depende do teor. Eu ia falar, a resposta que todo mundo odeia, todo psicólogo dá. Depende. Depende. O seu namorado reagiu a uma foto de alguém no Instagram. É uma traição? O que vocês acham? Depende do acordo, né? De cada relação. O depende é complicado. É. Porque eu acho que começa, não sei pra onde vamos, mas assim, começa com o nível da relação, assim, né? Não sei se a confiança na relação, quem é a pessoa, quem não é. E assim, eu fico até pensando, mas como que você sabe que a pessoa curtiu a foto do outro, assim, sabe? Tipo, você tá olhando, você tá observando isso, porque eu tô pensando, eu no meu dia a dia, na minha relação, eu nem sei que o meu marido curtiu ou deixou de curtir, assim, Tem uma entendeu? estrutura de poder, de controle sobre o outro, né? Sei. Viajei, Doug, mas assim, Mas é isso. toca sim, aí. Exatamente. Se você sente a necessidade ou não de ficar vigiando o outro, né? Porque às vezes quando tem um processo de confiança, eu, por exemplo, na minha relação, eu nem olho, eu nem sinto a necessidade. Mas, por que eu fiz essa pergunta, né? Até provocativa um pouco. Porque na minha visão, no meu olhar, nem tudo pode ser considerado traição. Porque senão a gente joga tudo na mesma panela. Sim. Mas o meu namorado está conversando com outra pessoa, ele foi infiel. É infidelidade. Ele não está sendo leal com você.
Mas o risco, ao meu olhar, de colocar tudo como traição, é que a gente vai ter a mesma reação para coisas que são diferentes. Então, o seu namorado estar conversando com alguém ou curtir a foto de alguém é diferente dele ter uma relação sexual com outra pessoa, por exemplo. Sim. Então, eu acredito que a forma de lidar com isso, né, são diferentes, então a gente tem que dar nomes diferentes também. Então, dentro da minha concepção, a traição é quando tem relação com outra pessoa. E a gente tem casos extremos até que tem até outra família, né? Nossa, sim. E às vezes a pessoa nem fica sabendo. E você percebe que essa concepção, ela varia conforme cada personagem dessa história? Ou ela é sempre a mesma concepção para todo mundo? Como assim? Por exemplo, essa definição de traição é a mesma para quem é traído, para o traidor e para o amante? Entendeu? Sim, sim. Ela tem diferenças, né? Tem diferenças, inclusive, no papel, obviamente, das pessoas que estão ali, né? Mas tem diferença na essência. E é uma coisa que eu gostaria de já pegar um gancho para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, é que quando acontece a traição, eu gosto, no meu cuidado clínico, de separar a dor da essência. E todos eles, eu já cuidei de todos, né? Já cuidei de quem traiu, já cuidei de quem foi traído e já cuidei dessa terceira pessoa, que geralmente a gente não fala, mas essa pessoa também está sofrendo. Então, quando a gente pensa na pessoa se submeter a uma relação com todas essas nuances, onde não tem segurança nenhuma, onde o que te garante que se essa pessoa que hoje é seu amante terminar a relação dele, vocês vão ter uma relação saudável? E aí aqui tem um segredinho, a maioria das relações que se constituem dessa forma não dão certo. Então, na maioria das vezes, aquele que terminou o relacionamento e vai tentar ficar com a amante, a relação não dura. Então, sofre muito a terceira pessoa, porque ela sente muita culpa, mas muitas vezes ela está tão enlaçada naquela relação que às vezes ela não consegue sair sozinha. Então, obviamente, sofre muito aquele que foi traído, e quem trai também sofre, mas em tempos diferentes desses outros personagens. Porque no início você até experimenta uma culpa, um misto de prazer, de satisfação, porque é muito injusto você estar tendo numa terceira pessoa aquilo que você não tem no casamento. Porque o casamento ele vai tomando outras nuances, né, na relação, e a relação vai saindo da paixão e indo para o amor. E aqui é só paixão, é só tesão, é só desejo, é só coisa boa. Então quando a coisa começa a ficar ruim, eu volto para minha casa. E o sofrimento daquele que trai, ele vem depois. Principalmente depois que é descoberto, com todas as consequências que trazem para ele, né? E aí é todo um processo também que a gente tem que fazer diferente. Então, como você falou, o acolhimento é diferente para todo mundo, né? E fiquei com uma dúvida, Douglas, não sei se eu estou te interrompendo, se você vai falar disso. Mas eu acho que entrou muito um pouquinho, você, né, falou de paixão, de amor, volta pro casamento, enfim. Mas não sei se você vai falar agora, entre outros elementos antes, mas que leva a trair, sabe? Não que tenha uma causa específica, a gente sabe que nada é causa-consequência ali. Mas assim, o que no geral você percebe da sua clínica ali, que leva as pessoas para esse caminho que parece ser um caminho de alegria, mas é de muito sofrimento ali, né? Muita dinâmica ali para lidar, né? Sim. O que eu percebo é que tem um elemento que é o quão natural o processo de traição é para aquela pessoa. E aonde que acontece esse processo de naturalização? Geralmente na família de origem. Então a incidência das pessoas que traem, que têm nos seus pais essa mesma dinâmica de um pai que traiu ou de uma mãe que traiu, é muito grande. Então é como se aquela criança que cresce, ou adolescente que cresce vendo essa relação, que existe essa dinâmica, para ele aquilo não fosse tão estranho. Esse é um processo. Outra causa também muito comum é que o nosso cérebro ele tem uma tendência a ir fazendo as coisas com sutileza. Então assim, ninguém trai, sabe aquela coisa do filme? Esbarrei a pessoa na cafeteria, e a gente já começou a conversar e vamos pra cama e é isso. Nunca do nada. Nunca do nada. Nunca do nada. Não é assim. Nós somos seres relacionais, né?
isso, as coisas vão acontecendo aos poucos. Então começa com uma curtida, lá numa foto da pessoa no Instagram, e daqui a pouco começa com uma conversa. E aí nesse processo de crescimento, o seu cérebro no começo ele vai experimentar a culpa, mas em pequena dose, o suficiente para ele ir naturalizando isso aos poucos. Então uma conversa, uma curtida, aí daqui a pouco tá trocando foto, aí daqui a pouco sai para tomar um café, aí daqui a pouco você tá vendo a pessoa com frequência, virou uma amizade, e a gente ficou e fomos lá para relação sexual. Mas isso tem uma diferenciação, não tem, entre gêneros? Pode ser porque para o homem, né, a questão da traição que a gente observa está muito ligada a insatisfações sexuais, principalmente, em relacionamento, né? Então, bom, a gente sabe que a gente envelhece, nosso corpo muda, o desejo muda com o tempo, e o homem é como se ele sentisse a necessidade, e olha com muitas aspas isso, né? Porque não deveria ser necessário, mas de ter de novo aquele sentimento de paixão, de química, de fogo. Então isso naturalmente vai esfriando no casamento, conforme a paixão vai desaparecendo, vai ficando o amor, o sexo muda. E ele tende a querer buscar isso fora. E aí tem um elemento muito importante nisso. Pode ser naturalização da família, mas também pode ser naturalização do grupo de amigos. E também um pouco da falta de conexão, não? Porque se, por exemplo, ele sente essa falta, mas ele consegue trazer isso para o par e o par está disposto a vivenciar talvez formas diferentes dessa mesma relação, ele se sacia sem precisar buscar fora, certo? Sim, sim. E aí a gente tem um problema que é até cultural. Os homens geralmente, nós viemos de uma geração, né, onde não temos a tendência a compartilhar sentimentos e emoções. E ao mesmo tempo, como nós não temos a tendência, assim como quando você tem uma dificuldade de acolhimento, vamos pegar lá na sua infância, quando o menininho está triste ou está com raiva e ele não é acolhido naquilo que ele está sentindo, ele entende que ele vai ter que resolver tudo sozinho. Então ele não aprende que compartilhar vai fazer bem para ele. Bom, então se eu tenho que resolver tudo sozinho, eu cresço resolvendo tudo sozinho. Então essa criança chega lá no casamento como adulto, ele não vai se sentir confortável de compartilhar com a parceira de que o sexo não tá bom, eu não tô sentindo tesão mais, você não tá me seduzindo mais, eu tô sentindo desejo por alguém, tipo, imagina, tô sentindo desejo por alguém de fora. Então, às vezes para a mulher é mais fácil ela conseguir comunicar, né? Se ela já teve espaço de escuta desde cedo, para a mulher é mais fácil. E aí, pegando o gancho disso, das diferenças, a mulher geralmente busca, né, essa terceira pessoa por motivos diferentes. Tem algo de semelhante também no homem, também pode ser por uma questão do sexo, mas muitas vezes é uma carência de outros elementos da relação. Então, uma falta de conversa, de diálogo. Às vezes eu estou num relacionamento que o cara é muito egoísta, que o cara só trabalha, e aí eu me produzi para ele, comprei uma roupa nova e o cara nem aí. O clássico, eu cortei o cabelo e nem comentou, né? Trocou a cor, apareceu ruivo e o cara nem tchum, assim, sabe? Cabelo azul, ótimo, amor. Deus. Exato. E aí, ao mesmo tempo, essa mesma mulher chega no trabalho dela e um colega de trabalho, que até é alguém interessante, que conversa com ela todos os dias, que eles trabalham juntos. Nossa, você cortou o cabelo, como você ficou bonita, gostei de você com essa roupa. E escuta as dores dela, às vezes escuta até as dores dela sobre o marido. Então, entende como a busca é um pouquinho diferente? A busca do homem é mais erótica, mais algo de eros, da paixão, e a mulher é mais intelectual. É algo de um acolhimento, algo mais emocional do que o do homem. E é muito louco pensar isso. Nossa, de novo, vou dar uma viajada, mas assim, essa questão cultural mesmo que existe, né? Essa estrutura, assim, de como o homem tem que ser, né? O homem não pode orar, o homem não pode se abrir, o homem não tem sentimento, né? Ele tem que aguenta e dar conta, né? E a mulher não, a mulher é mais sensível, a mulher se abre, né?
E aí, exatamente naquilo que a mulher tem facilidade e sente falta, o homem é construído para não acessar aquilo. E aquilo que ela sente falta no homem é aquilo que ele, ao longo da vida, foi aprendendo que não pode ser. Né? Somos construídos para que a relação não dê certo. Parece isso. E a parte sexual na mulher, ela também não é muito desenvolvida, né? Assim, essa parte que você falou, né? De paixão, de tesão, essa... Porque uma mulher muito sexy é vulgar, né? Então a mulher tem que ser romantiquinha, sentar com a perninha fechadinha, arrumadinha, né? Tem que ser aquela princesa da Disney, né? E aí, às vezes, pra essa coisa da paixão, tipo, não pode, tudo é errado, tem que ser direito. Então, assim, achar o meio termo dessas coisas, assim, né? E tem também a questão... que eu acho que a nossa geração, posso falar que somos todos millennials, então... eu acho que ela vem desconstruindo um pouco isso, né? Então, tipo, a questão do desejo feminino cresce um pouco mais, mas mesmo assim, o homem ainda não lida tão bem com isso. Então, eu gosto de uma mulher sexualizada fora do meu casamento, mas a minha mulher tem que ser pura e tem que estar ali simplesmente para atingir os meus desejos. Que é a mãe dos meus filhos. Exato. Tipo a mulher do presidente, né? Ela tem que ser a mulher do prefeito. Eu não vou realizar as minhas fantasias com a minha mulher, que é a mãe dos meus filhos. Tem algo de sagrado, né?